Olá pessoal, tudo bom? Bem, eu queria fazer uma reflexão sobre a questão do acidente aeronáutico. Parece um assunto tão batido, né? Mas eu não sei se vocês perceberam, até pessoas fora da aviação têm tido uma percepção que o ano de 2024 começou quente, né? Com muitos acidentes aeronáuticos. Será que essa percepção, tanto no meio aeronáutico quanto das pessoas comuns, será que é uma percepção verdadeira? Bom, nós fomos pesquisar, eu e o Daniel aqui, a gente foi fazer uma pesquisa a respeito disso. Será que isto é verdade mesmo? Pois é, a Flight Safety Foundation americana, uma organização americana muito respeitada, levanta dados sobre acidentes no mundo inteiro, né? Então você tem dados de acidentes e outros dados, né, muito usados em pesquisas e tal, etc. E segundo esta organização, né, até março, só para vocês terem uma ideia, até março, nós já estamos em abril, mas até março, no Brasil, ocorreram 54 acidentes, sendo 24 fatalidades, quer dizer, 24 pessoas morreram nesses 54 acidentes, né? Só para vocês terem uma ideia, no mundo foram registrados, nesse mesmo período, evidentemente, foram registrados 842 acidentes com 273 fatalidades, tá certo? No contexto mundial, o Brasil, então, representou 6,4% desses acidentes aéreos, tá certo? Então, sem dúvida, é um número importante, até porque nesses acidentes aí que a gente viu de início, são de aeronaves da aviação geral, né? Existe uma diferença importante entre os dados de acidentes, né, da aviação geral e da aviação do transporte aéreo público, né? Bom, mas o que eu gostaria de falar é que muitas vezes, né, a gente fica pensando, né, por que os acidentes estão acontecendo, parece que muitos acidentes se repetem, as condições aí, lembrando desses acidentes que ocorreram, a gente vê que, de fato, né, parece que os acidentes se repetem. E aí a gente fica pensando o que pode ser feito para que esses acidentes não ocorram. Aliás, se você está gostando, né, se inscreve no nosso canal, né, que é muito bacana, a gente tem conteúdos desse tipo aqui, né, e trazendo informações técnicas e também trazendo informações relacionadas ao regulamento de tráfego aéreo. Como todos sabem, eu sou professor de regulamento de tráfego aéreo, nós temos alguns livros escritos, nós temos uma plataforma que trabalha essa questão da regulamentação de tráfego aéreo. E se você já leu algum relatório de acidente, se você acompanha isso, você sabe que a questão da regulamentação de tráfego aéreo sempre tem a ver, sempre está lá no relatório de acidentes, sempre é falado. Muitas vezes não como um fator contribuinte diretamente, mas sempre vai estar envolvida a questão de regulamento de tráfego aéreo. E por isso que, sendo instrutor de regulamento, sendo escritor, sendo controlador de voo, tendo formação na segurança de voo, meu mestrado foi justamente em segurança de voo, e eu me sinto na obrigação, sabe, de fazer algumas reflexões a respeito disso. Aliás, falava essa semana com o comandante Laércio Gouveia, que é o idealizador do Sky Science. Aliás, pessoal do Rio de Janeiro, dia 13, né, nós vamos ter lá no Hotel Mercury, na Barra da Tijuca, né, nós vamos ter um seminário e eu vou abordar em detalhes isso, né, na minha apresentação, essa questão de segurança de voo relacionada a decisões que o piloto precisa tomar em situações que se apresentam, muitas vezes que independe até mesmo do planejamento de voo, acontecem circunstâncias e a gente tem que decidir ali na hora, né? E eu vou abordar isso. Aliás, dia 28 de março, né, nós tivemos um caso em São Paulo, acho que todos acompanharam, uma coisa bem comum, né? Um CNK4, cuja matrícula para Patango, Whisky Lima Papá, um CNK4, uma aeronave, possivelmente
homologada IFR, evidentemente. O piloto, eu não consegui levantar esse dado, mas evidentemente o piloto comercial, IFR e tal, ele ia fazer de uma empresa e tinha um voo marcado sexta-feira, né? Então na quinta-feira à noite o piloto vai fazer esse translado sozinho, né? Vai levar o avião para Marte, evidentemente, para logo cedo sair de Marte, né? Pegando os patrões e indo para uma determinada missão. Tudo normal, de noite, voo noturno, Marte opera noturno, visual, tranquilo, decola de Jundiaí e vai para Marte, um voo muito curto, 15, 20 minutos, bem tranquilo. Mas chegando em Marte, o que acontece? O aeródromo estava impraticável. A torre informa que o aeródromo estava impraticável devido a uma necessidade que ocorreu ali, não interessa por quê, mas havia óleo na pista, possivelmente alguma aeronave deve ter tido algum vazamento e tal. E é lógico, nessas circunstâncias, por questões de segurança, a pista precisa ser limpa para evitar um problema maior, né? E, lógico, o piloto, então, não poderia efetuar o pouso. Lembre-se, a pista estava impraticável e não interditada, né? Muita gente confunde esse conceito aí. Impraticável é quando a pista não pode ser usada. Interditada, ela está interditada por uma questão de segurança. É melhor dar um exemplo. Vamos lá, uma pista está impraticável quando tem, que era o caso, viaturas ali na pista fazendo a limpeza da pista. Quando tem uma aeronave acidentada na pista, ela não pode ser usada. Impraticável é que ela não pode ser usada. Ela está impraticável quando ela está alagada, houve um alagamento. Ela está impraticável se ela está em péssimo estado de conservação, ela está esburacada. Entenderam? Isso é impraticável. Mas uma pista pode estar interditada. Ela pode estar interditada por uma questão de segurança. A pista está lá, está boa, mas ela está interditada porque tem greve de controlador de voo. Porque naquele aeródromo está tendo uma operação presidencial. Porque naquele aeródromo está tendo uma operação militar. Entenderam a diferença? Então, quem é da aviação precisa ter esse conceito muito bem definido. Está ventando um pouquinho aqui, acho que você já percebeu. Mas o que eu queria dizer, só complementando, né? Esse piloto chega lá e acontece a situação inusitada. Ele sai de Jundiaí para Marte com um plano visual noturno. Obviamente que Marte não opera instrumentos, só visual. E aí, quando tem essa negativa, né, ele não pode, ele decide retornar para Jundiaí. Mas aí, o que acontece, como todos sabem, houve um acidente aeronáutico, né, nesse retorno, o que teria acontecido. O piloto, obviamente, ele convém com um plano visual, muito possivelmente ele tenha voltado ou pretendeu voltar o plano VFR também para Jundiaí. Mas por cargas d'água, essa aeronave acaba se acidentando na Serra do Japi, ali e tal. Não vamos especular isso, evidentemente o relatório do CENIPA irá trazer em detalhes informações a respeito disso, mas sem dúvida nenhuma, né, veja como é importante uma decisão operacional. Será que ele ali perde as condições meteorológicas e entra em desorientação especial? Não poderia, talvez, ter, então, em face de baixa condição de visibilidade, prosseguir ou solicitar um plano IFR e tal? Enfim, é uma situação bem complicada. Sem dúvida, né, situações não previstas acontecem. É muito importante a fase do planejamento de voo, porque eu tenho que eliminar qualquer coisa. Por exemplo, avaliar as condições meteorológicas é primordial, uma avaliação muito minuciosa da rota, né, quando o voo vai acontecer. É importante verificação de NOTAMs, né? Lógico que nesse caso não tinha NOTAM, foi uma coisa momentânea ali, e mesmo assim você acontecem circunstâncias não previstas. E isso depende
de uma decisão operacional assertiva, né? Enfim, é muito importante, né? Eu vou estar lá no seminário, eu vou desenvolver essa questão, quer dizer, lógico, regulamento de tráfego aéreo é uma coisa extremamente importante, estar preparado, não só compreender regulamento, mas eu preciso saber aplicar esse conhecimento e também ter um outro nível de compreensão, a questão de análise de uma situação, tá bom? Bom, tudo isso nós vamos lá no seminário Sky Science, que vai acontecer dia 13 de abril agora, né? Lá no Hotel Metro, tá bom? Bom, a gente se vê, um grande abraço então.